Bem-vindos ao mundo fascinante das pirâmides do Egito. Hoje, vamos explorar os segredos por trás dessas impressionantes estruturas antigas. Das técnicas de construção enigmáticas às teorias intrigantes, prepare-se para uma jornada emocionante pelo coração do Egito Antigo. As pirâmides do Egito são uma das maravilhas arquitetônicas mais fascinantes e enigmáticas da história da humanidade. 1. As pirâmides do Egito foram originalmente construídas como túmulos para os faraós, representando a crença egípcia na vida após a morte e na imortalidade do faraó. Elas serviam como moradias eternas, destinadas a facilitar a transição do faraó para o além-vida e garantir sua proteção e status. As pirâmides eram concebidas como uma escada para o céu, permitindo que o faraó ascendesse ao reino dos deuses após a morte. Repletas de tesouros e inscrições religiosas, as pirâmides também eram uma demonstração do poder e da riqueza do faraó, projetadas para inspirar reverência. Essas estruturas refletem a cosmovisão egípcia, onde a morte era vista como o início de uma jornada transcendental para a eternidade. 2. Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé é a mais famosa e imponente das pirâmides egípcias, erguendo-se majestosamente na necrópole de Gizé, próximo ao Cairo. Construída durante o reinado do faraó Quéops, por volta de 2560 a.C., ela é a maior das 3 pirâmides de Gizé e uma das estruturas mais icônicas da antiguidade. Com uma altura original de aproximadamente 146 metros, a Grande Pirâmide era revestida de pedra calcária polida, que brilhava como ouro ao refletir os raios do sol. Sua construção é um feito monumental de engenharia, com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando várias toneladas, cuidadosamente cortados e posicionados com precisão milimétrica. A Grande Pirâmide é composta por várias câmaras e passagens, incluindo a Grande Galeria e a Câmara do Rei, cada uma carregada de significado e mistério. 3. Precisão arquitetônica. Uma das características mais impressionantes das pirâmides egípcias é a precisão com que foram construídas. Os blocos de pedra foram cortados e encaixados com uma precisão notável, com juntas tão apertadas que mal se pode inserir uma lâmina de faca entre elas. Além disso, as pirâmides foram construídas de forma a serem quase perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, demonstrando um profundo conhecimento de astronomia por parte dos antigos egípcios. 4. Métodos de construção. Apesar dos avanços na compreensão dos métodos de construção das pirâmides, ainda há muitos mistérios em torno de como essas enormes estruturas foram erguidas. Teorias variadas sugerem o uso de rampas, guindastes, trilhos e até mesmo a utilização de água para facilitar o transporte dos blocos de pedra. No entanto, nenhuma dessas teorias foi definitivamente comprovada, deixando a questão dos métodos de construção das pirâmides ainda em aberto. 5. Alinhamento astronômico. Uma das características mais fascinantes das pirâmides é o seu cuidadoso alinhamento com os corpos celestes. Muitas pirâmides foram construídas de forma a estar perfeitamente alinhadas com estrelas, planetas e constelações importantes para a cosmologia egípcia. Por exemplo, as pirâmides de Gizé estão alinhadas com as estrelas da constelação de Órion, que os antigos egípcios associavam com Osíris, o deus dos mortos e da ressurreição. 6. Câmara da Rainha. Dentro das pirâmides, existem várias câmaras e passagens misteriosas, algumas das quais têm nomes evocativos, como a Câmara da Rainha. Apesar do nome sugestivo, a verdadeira função dessas câmaras ainda é desconhecida. Na Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, a Câmara da Rainha está localizada acima da Câmara do Rei, mas seu propósito exato permanece um enigma. 7. Hieróglifos e inscrições. As paredes internas das pirâmides muitas vezes são adornadas com hieróglifos e inscrições, que fornecem insights valiosos sobre a religião, a mitologia e a história do Egito Antigo. No entanto, nem todos os textos foram decifrados e compreendidos, deixando partes significativas da história egípcia ainda envoltas em mistério. 8. Teorias alternativas. Ao longo dos anos, várias teorias alternativas surgiram para explicar a construção das pirâmides, algumas das quais são bastante controversas. Teorias que vão desde a intervenção de seres extraterrestres até o uso de tecnologias avançadas perdidas para a história têm sido propostas, alimentando ainda mais o mistério em torno dessas estruturas antigas. 9. Pirâmides menores. Além das famosas pirâmides de Gizé, o Egito possui numerosas pirâmides menores,
muitas das quais são menos conhecidas, mas igualmente fascinantes. Essas pirâmides variam em tamanho e complexidade, e algumas delas foram construídas para faraós menos proeminentes ou membros da nobreza. 10. Conservação e estudo. Atualmente há um esforço contínuo para preservar as pirâmides e estudar mais sobre elas. Arqueólogos, historiadores e cientistas de todo o mundo estão usando tecnologias avançadas, como escaneamento a laser e imagens de satélite, para mapear, estudar e preservar essas incríveis estruturas, garantindo que elas continuem a inspirar e intrigar as gerações futuras. Essas são apenas algumas curiosidades sobre as pirâmides do Egito, um assunto que continua a intrigar e fascinar as pessoas ao redor do mundo.